Olá, sejam bem-vindas ao História da Dona. Aqui a gente conhece a história de mulheres que comandam as empresas que a gente admira. O meu nome é Pamela Margarida, eu sou empreendedora na Faço as Contas. Minha missão nesse mundo, além de ser mãe do Marco Antônio, é contribuir para que mulheres tenham o poder de gerenciar o financeiro de seus negócios. Eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver da nossa arte. Hoje nós vamos conversar com a Raíssa, dona do estúdio Mania de Tesoura, um local que oferece bem-estar com naturalidade. Raíssa tem 26 anos, é nascida e criada na zona norte de BH. Alô, Venda Nova! Começou a trabalhar com cabelo aos 13 anos, era muito boa em alisar, relaxar, fazer progressiva e todos os tipos de químicas que transformam a estrutura do cabelo. Porém, ela passou por uma transição capilar. Como nunca é só cabelo, desde então se especializou em cabelos naturais. Ela corta o meu cabelo desde 2017. Eu ainda não conheço ninguém que faça isso melhor que ela. Raíssa, seja muito bem-vinda à História da Dona. Oi, obrigada. Estamos curiosas para saber tudo dessa sua jornada empreendedora. Eu contei aqui o que eu sei e o que eu pesquisei sobre você, mas complementa para a gente aí quem é Raíssa Reiser, essa empreendedora maravilhosa. Como que você se apresenta? Bom, como a Pan já disse, eu tenho 26 anos, comecei a trabalhar com cabelo, ainda era uma adolescente. Muita gente me pergunta se eu sempre fui apaixonada por cabelo, mas na verdade eu vi uma oportunidade de ganhar uma renda, né? De ter uma renda extra. Então eu comecei a trabalhar com cabelo, fazendo escova na vizinha, fazendo escova nas minhas primas, porque eu sabia que eu conseguia descolar um trocadinho, que era 5, 10 reais naquela época, né? Eu queria fazer outras coisas, eu queria ser professora de história, então não era a minha intenção ser cabeleireira. Mas a gente sabe que as coisas são difíceis, então eu não consegui ingressar na faculdade. E continuei trabalhando com cabelo porque eu vi que eu tinha uma habilidade. Eu não acredito em dom, porque eu acredito que tudo a gente aprende, mas eu vi que eu tinha uma habilidade manual. E como eu já fazia há muitos anos no meu cabelo, eu consegui ir fazendo um dinheiro com isso. Então, eu comecei a trabalhar em salões. O primeiro salão que eu trabalhei, eu ganhava 5 reais por dia. Tem Nossa! condição, uma coisa dessa. E aí, eu acho que eu realmente me apaixonei por cabelo quando eu passei pela transição. E aí, eu conheci o meu cabelo natural, me reconheci como mulher negra, entendi o que esse cabelo representava. E aí, eu decidi de vez largar tudo que eu fazia antes, que eu era especialista em alisamentos, e comecei a trabalhar com cabelo natural. Foi muito difícil porque ninguém fazia isso e todo mundo me achava louca. Quando isso, Rai? Isso vai fazer 10 anos. Sim, realmente, faz muito tempo para É, falar de cabelo natural, né? não tinha produto, não tinha nada, né? Era na época da receitinha caseira mesmo para passar no cabelo. E foi um momento muito importante, porque ao mesmo tempo que eu estava descobrindo como cuidar do meu cabelo, eu estava descobrindo como cuidar do cabelo das clientes, né? Eu fiquei uns 4 meses, Pamela, sem ter cliente, porque ninguém comprava a ideia, né? Uhum. De uma cabeleireira que trabalhava com cabelo cacheado, crespo. E aí foi o cabelo natural que me levou para o Instagram, que me levou para as redes, que eu consegui ir evoluindo como negócio, né? Foi, assim, há uma Raíssa antes e depois da transição capilar. Eu falo que foi um processo de transição de vida, não foi só de cabelo. Para mim também foi. Eu fiz a minha transição capilar em 2014, 2 anos depois do seu, né? Uhum. E eu realmente era uma mulher antes e me tornei outra depois. Eu acho que só quem passou por transição capilar consegue entender o que a gente está falando. E quem não passou sempre vai achar que, nossa, que drama, é só cabelo. Mas Aham. não é só cabelo, não é mesmo. Então quer dizer que quando você era pequena, o que você vai ser quando crescer não era cabeleireiro. Não, não era. Eu queria ser professora de alguma coisa. Tanto que eu passei, né? Cheguei a passar em história, passei em letras também, mas eu não tinha condição de ir para outra cidade estudar, né? Ia precisar morar fora. Cheguei a cursar um tempo de direito, mas também questões financeiras não me fizeram, né, continuar a faculdade. Mas nesse momento eu já era apaixonada com cabelo, eu queria um diploma só para pendurar e as pessoas pararem de me perguntar
Quando que eu ia ter uma profissão de verdade, né? As pessoas têm muito preconceito com essa profissão de cabeleireiro, né? Eu escuto até hoje, você vai fazer isso para sempre? Aham. Bom, eu fui deixando para lá essa questão de ter um diploma e fui vendo que dava para ser cabeleireira, ter um salário legal. E, enfim, hoje eu não tenho vontade de fazer outra coisa, não. Não tenho vontade de entrar na faculdade e ficar 5 anos lá mais, não. E você acabou sendo professora, né? Porque você hoje é Sim, professora na sua sim. área. E aí eu tinha um bloqueio muito grande, né, nessa questão de ensinar alguma coisa, porque eu sempre achei que eu precisava saber muito mais, muito mais. Sim. E foi quando eu dei um curso para uma menina que era cliente minha, lá no quartinho onde eu atendia, que era da minha mãe. E ela cortou os cabelos e entendeu tudo, falou que a minha didática era maravilhosa. Aí eu fiquei, meu Deus, eu acho que dá para ser professora. E aí agora eu estou encarando esse desafio também de ensinar. Aí eu criei meu próprio método, porque eu não fiz especialização nenhuma em cabelo cacheado e crespo. As pessoas assustam quando eu falo isso. Eu fui aprendendo sozinha, né? Eu sou cabeleireira com formação tradicional e fui criando o meu próprio método. Então hoje eu ensino o método que eu aprendi e é o que eu uso para cortar o seu cabelo. Que eu amo, inclusive. Rai, você já falou aí que as pessoas, muita gente ainda hoje vê o que você faz como uma ocupação temporária, né? Isso. Mas quando que você viu como profissão? Que você olhou e falou assim, gente, isso aqui é isso que eu quero. Não foi nenhum momento mágico, assim. Eu acho que foi quando eu percebi que eu conseguia pagar as contas. Quando eu percebi que eu conseguia ajudar minha mãe, que eu conseguia comprar uma roupa legal, que eu conseguia fazer sacolão, comprar um celular, essas coisas, entendeu? E eu comecei a ver também que as pessoas que trabalhavam comigo tinham gastado 5 anos numa faculdade e eu recebia mais. E eu também percebi que, tipo assim, muito do trabalho como cabeleireira vai como você oferece isso, sabe? E eu tô num mercado muito bom, né? Novo ainda, esse mercado de cabelo natural. Sim. Então, foi quando eu percebi que eu tinha ali uma habilidade e estava um pouco à frente, sabe? Mas foi principalmente ver que eu conseguia pagar as contas. Eu lembro que quando eu saí da casa da minha mãe e aluguei um apartamento, eu fiquei uma semana sem entender. Cara, meu Deus, é meu serviço de cabeleireira que paga isso, né? Sim. E as pessoas ficam menosprezando, mas a gente é um profissional como qualquer outro. E eu vou te falar uma coisa: se eu for juntar todas as horas e todos os cursos que eu já fiz, dá uma faculdade e uma pós-graduação. Com certeza, com certeza. Eu acho muito importante você falar isso, sabe? Que a sua chavinha não virou no momento mágico e o que te deu o aval, assim, a comprovação dentro da sua própria cabecinha de que isso era uma profissão foi poder se sustentar. Eu acho Sim, que, entre outras coisas, a glamorização do empreendedorismo traz muito aquela ideia de que quando uma cliente sai do meu ateliê e diz que está satisfeita, é não, vejo que eu nasci para isso. É não. maravilhoso ter clientes satisfeitos, mas aqui, né, da ponte para cá, a gente precisa de fazer um sacolão, a gente precisa de ter dinheiro para alugar um apartamento, e é isso que faz da gente ter autoestima suficiente para aceitar a nossa profissão, né? Claro que o feedback positivo ele é maravilhoso, né? Sim, A gente se sente útil, né? Um sentimento muito legal, mas assim, foi realmente quando eu comecei a pagar as contas, quando eu conquistei, sei lá, um celular que eu queria, que eu consegui fazer uma viagem, né? Consegui ir à praia. Então, foi aí que eu vi, nossa, eu vou investir nisso, entendeu? Outro ponto marcante também, você foi lá na garagem, né? Quando eu atendia com as paredes de madeira. sim. Quando eu consegui alugar uma sala também, foi um momento assim, falei, nossa, agora tenho mais responsabilidades e agora eu tenho um negócio de verdade. Foi aí que eu comecei a entender, Pamela, muito por sua causa também, que eu precisava precificar, que eu precisava ter um salário, que eu precisava ter limite, porque quando eu trabalhava em casa, eu encarava tudo meio empurrando com a barriga, sabe?
Então, quando eu aluguei uma loja e aí eu tinha um espaço físico da empresa, aí eu falei, bom, agora eu vou ter que começar a fazer as coisas de uma maneira mais correta. Então, acho que esse é o ponto. Hoje a gente está com 2 salas, né? A gente também está com pretensão de mudar para uma casa. Então, eu acho que de romantismo isso não tem nada. Não tem nada. Tenho passado dias planejando, pesquisando. Para conseguir crédito é muito mais difícil sendo uma mulher preta. Enfim, tudo é um pouco mais difícil. Eu queria voltar um pouquinho antes dessa parte aí que você já está contando para a gente da sua parte mais gestora, né? Que é o momento atual. Eu quero que você faça para a gente, né? Então você já deu um spoiler aí que hoje você já tem 2 lojas alugadas num prédio comercial muito legal, num ponto muito bom da cidade, né? Essa é a atual configuração do seu estúdio. Mas eu queria que você fizesse uma linha do tempo para a gente, assim, me contasse quantas versões o Mania de Tesoura já teve e quais são elas, desde a madeirite na garagem da sua casa, lá em Venda Nova. Tá. Teve um momento antes dessa parte da garagem, né? Depois que eu decidi não trabalhar com alisamentos, eu fui atender a domicílio. E aí eu ficava andando pela cidade com aquela maleta pesadíssima. E só que eu não aguentei por muito tempo. Eu vivi muito preconceito nesse período que eu atendi a domicílio. E aí teve uma situação específica que me fez desistir desses atendimentos. Eu fui atender uma senhora e aí eu cheguei cansada, né? Pedi um copo d'água. Eu tive que tomar a água da casa da empregada. E aí depois eu pedi para ir no banheiro, eu não podia usar o banheiro. E aí, enfim, essas situações. E aí, daquele momento, eu decidi que eu não ia atender mais a domicílio. E aí que eu comecei a montar o espaço na casa da minha mãe. Então, primeiro eu atendi no quarto dela. O que eu tinha nessa época era a tesoura e o pente. A cama dela era o meu suporte. Ela brigava muito comigo, inclusive, porque ficava cabelo para tudo quanto é lado. Nossa, e aí depois, e aí eu lavava o cabelo das clientes no tanque. A gente foi para a configuração do salão na garagem, que aí meu pai montou com madeirite, né? A estrutura, e aí eu já tinha um lavatório, tudo que eu fui juntando dinheirinho assim, fui comprando usado. Eu fiquei lá por um bom tempo, uns 3 anos, nessa configuração na garagem. Foi aí que eu consegui divulgar o salão, eu ia para grupo de Facebook, para o Instagram, enfim. Acontecia das pessoas chegarem lá e ficarem um pouco assustadas. Eu nunca tive vergonha, sabe? Nunca tive vergonha de levar cliente para lavar no tanque, nunca tive vergonha de atender com os madeirites, porque eu entendia que aquilo era provisório, sabe? Eu colocava que era provisório, que isso ia passar. E aí, depois da garagem, minha mãe mudou para o Caiçara, e aí lá tinha um quartinho aqueles quartinhos de empregada, sabe? Que tem no fundo das casas, infelizmente. E aí eu lembro que quando eu vi, porque assim, as madeirites, o que acontecia? Se chovesse, eu não podia atender, porque chovia lá dentro. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz porque tinha teto. E eu podia encaixar o lavatório, porque assim, o lavatório na garagem, a água caía para a rua, né? Então assim, eu tinha que lavar todo dia, enfim. Aí quando a gente foi para casa, para o apartamento, assim, eu já encarei como um super salão. E aí veio a pandemia, né? E aí, com essa coisa da pandemia, as pessoas indo da minha casa, eu comecei a ficar muito incomodada. Foi aí que eu tive a loucura de alugar a sala no meio da pandemia. Foi um super passo, né? Foi. Aí eu pulei desse quartinho de empregada pro aluguel de uma sala comercial. E aí eu não tinha nada. Tinha o espelho, tinha o lavatório e a cadeira, que eram lá da época do que eu atendia na garagem. E aí que foi que eu te falei que eu entendi, falei, bom, agora eu preciso fazer isso dar certo. Eu não vou me dar o luxo de devolver essa loja. Era isso que eu pensava. Eu não vou devolver essa loja nem a pau. Eu vou fazer de tudo para conseguir. E aí foi um perrengue, Pamela, porque eu cobrava um valor muito abaixo do mercado. Sim. Eu nunca tinha colocado os custos do salão, conta de água, de luz, nada disso. Eu passava, sei lá, 12 horas trabalhando para conseguir. E foi muito difícil. Aí, com as suas postagens, inclusive, eu falei, bom, vou aumentar o preço. Aí, quando eu aumentei o preço, eu consegui dar uma respirada, porque eu consegui trabalhar um pouquinho menos.
e chamar outra pessoa para me ajudar, todas essas coisas. Mas aí eu saí dessa garagem de madeirite para essa loja, assim, e foi hoje. Vendo outras pessoas no mercado, a gente tem uma tendência a se comparar, né? Você vê a Com pessoa certeza. entre 1, 2 anos, o pessoal já tá com aqueles mega salões, aquela coisa toda. Esse período todo demorou muito, né? Tem quase 13 anos que eu sou cabeleireira, então eu fiquei muito tempo cortando no quarto, fiquei muito tempo na garagem, eu fiquei algum tempo no quartinho de empregada até eu ir para a loja, e agora a gente alugou outra sala para outros serviços. E agora que você tem outra sala para outros serviços e você já fala no plural, a gente, né? É porque agora você já não tá mais, já não é mais o salão da Raíssa, né? A gente precisa muito falar que é Mania de Tesoura, Estúdio Mania de Tesoura, porque somos mais de uma ali dentro, né? Conta pra gente agora, por favor, como que é para você essa questão de, primeiramente, você antes era cabeleireira, agora você é gestora. E cabeleireira, porque você também não deixou de cortar cabelo. Ai, 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 não deixe. Preciso disso. Então, você acumula essa função de gestora e cabeleireira e você tem outras pessoas lá com você. Como é que é isso? Como é que tá atualmente? Primeira coisa, foi muito difícil delegar as coisas para outras pessoas. Foi muito difícil. Eu ficava noites acordadas pensando, meu Deus, elas vão fazer certo, elas vão fazer tudo errado. Então, o primeiro passo foi eu ver que eu precisava de ajuda. E isso se deu da maneira assim, mais dolorida possível. Eu fiquei doente várias vezes, Pamela, querendo dar conta de tudo, sabe? E assim, a qualidade do meu serviço começou a cair um pouco, sabe? Eu não conseguia responder as pessoas, eu não conseguia atender todo mundo. Foi aí que eu vi que eu precisava de gente para me ajudar. Sim. E aí agora tem a minha irmã, que além de design de sobrancelha é minha secretária, tem uma cabeleireira, tem uma massagista. Então são mais 3 pessoas, né? Uhum. E aí, novos desafios. Então, eu não tinha muita noção de gestão. Eu estou estudando quase todo dia sobre isso, entendendo o que eu preciso fazer, quais são as minhas obrigações, que não é mais uma empresa, né? Eu vou te falar uma coisa, assim, eu vejo que é uma tendência das microempreendedoras. Eu tinha muito orgulho de falar assim, não, eu faço tudo, sou eu que sou o financeiro, eu que sou o atendimento, e é importante ter outras pessoas, mas também não é fácil. A gente está numa fase que eu estou reconfigurando e definindo, isso é do financeiro, então essa pessoa vai cuidar disso, isso é do atendimento, essa pessoa vai cuidar disso. Então a gente entrou nessa fase de organização, sabe? De eu entender o que eu vou fazer e que vai ter momentos que eu não vou poder cortar o cabelo mesmo. Eu estou separando tempo para fazer a gestão, coisa que eu não fazia. Estou tirando um salário, eu não fazia isso também. E está sendo importante, sabe? Eu não tinha salário até pouco tempo. E hoje o salário que você está conseguindo tirar, ele já é suficiente? Não vou falar que ele é ótimo, porque a gente sempre quer mais, né? Mas você já está se remunerando suficientemente? Ele paga todas as minhas contas, Pamela, da minha casa. Eu consigo pagar as meninas direitinho, consigo pouco a pouco reinvestir no salão, né? Então, assim, eu vou te falar, eu tinha muita dó de tirar um salário para mim, porque eu pensava assim, sou eu que sou a dona, eu que tenho que me virar. Mas aí eu comecei a perceber que eu ficava frustrada e cansada, sabe? Porque eu não tinha um salário. Então, eu ficava exausta, porque eu tinha que fazer tudo. Eu estava sendo escravizada pela minha empresa. Sabe o que eu tenho reparado, Rai? Uma coisa que você falou e agora, assim, que a gente no início tem um certo orgulhinho, e quem está escutando a gente vai colocar a mão na consciência e vai ver que sim, a gente tem um certo orgulhinho de falar assim, eu que faço tudo. Ai, salário, nunca ouvi falar. 13º, quem me dera, né? É uma brincadeirinha de um alto flagelo que a gente tem um certo orgulho, sim. Mas que, quanto antes a gente se dá conta de que, mesmo uma empresa bem pequenininha, ela é uma empresa, e que, mesmo você sendo o financeiro, a venda, etc., se você consegue colocar no papel o que é o financeiro, o que são as vendas, que é uma coisa que você disse aí que está fazendo agora, né? Agora que você está entendendo qual que é o setor financeiro, qual é o setor de marketing, qual é o setor de comunicação. Eu, Pamela, na Faço as Contas,
O ano passado que eu tive que fazer isso, que colocar no papel. Exatamente, assim, né? Eu já tenho funcionário desde 2020, mas em 2021 que eu vi uma grande necessidade de entender o seguinte: o que eu posso passar para outras pessoas? O que realmente precisa ser meu? E isso exige tanto não ser perfeccionista, porque assim, desculpa quem está me ouvindo, mas perfeccionismo é um defeito. Parem de se orgulhar de ser perfeccionista. Tentem consertar isso. Pelo amor de Deus, perfeccionismo é um defeito. Então, a gente tem que parar de ser perfeccionista e a gente tem que ser organizada, não é mesmo? Porque quando é a gente que está fazendo tudo, a gente faz até de madrugada. Sim, esse é outro ponto, Pamela. Chegava o momento de fazer, por exemplo, declaração anual, essas coisas, eu ficava maluca. Aí pegava papel não sei da onde, não sei do quê. Só que quando a pessoa, tem uma pessoa fazendo isso pra você, você precisa ser organizada. E aí, que eu vi, bom, né? Eu vou precisar deixar as coisas planejadas, guardadas nos seus devidos lugares. Vou precisar guardar comprovante das coisas. Vou precisar organizar meus fornecedores. Enfim, todas essas coisas que eu não fazia, porque como era eu mesma, eu sabia aonde que estava, aonde eu ia achar, e às vezes eu não achava, porque eu não guardava. Uhum. Comecei ano passado, e agora isso tá ficando mais intenso, assim. Até porque eu tô ficando um pouco cansada não de cortar cabelo, mas do ritmo de ser cabeleireira, né? Então, É insano, né? então se eu preciso treinar outras pessoas, eu tenho que ter uma política de empresa, né? Sim. E aí eu tô construindo isso. E isso foi uma conversa que eu também tive com as meninas. Olha, vocês são minhas parceiras e a gente vai construir isso juntas. Então eu tô tendo muita ajuda delas também, sabe? Até porque eu nunca tinha sido gestora de nada. Essa configuração de hoje, Pamela, nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca passei. Não. Nunca imaginei que eu ia ter funcionária. Não, eu morava numa comunidade. Eu pensava assim, um dia eu vou ter um cantinho legal, vou cortar cabelo, mas vai ser isso. A gente que sai da periferia, as pessoas não incentivam a gente a sonhar, sabe? Ninguém te impulsiona, entendeu? Você vai sair daqui do ensino médio e vai arrumar um emprego na padaria, no supermercado. Não tô diminuindo de jeito nenhum, mas é nesse lugar que eles colocam a gente sempre, sabe? A gente é treinada para isso, né? Até justifica isso que eu ouço em relação a ser cabeleireira, sabe? Ah, você não vai procurar outra coisa, porque as pessoas acham que é uma ocupação que deveria ser temporária, sabe? Não, um cabeleireiro pode receber bem, um salão pode ser uma boa empresa, a gente pode ter outras frentes, né? Hoje eu estou pensando em outros projetos para o Mania. Então, eu realmente não imaginava, assim, que eu poderia crescer como empresa. Na verdade, eu nem via isso como empresa, eu me via como autônoma. E aí, depois eu fiquei nessa de empreendedora, e agora tá entrando na minha cabeça a ideia que eu sou empresária. É difícil, mas tá caminhando, assim. Eu não vim nessa vida para transformar a cabeça de ninguém, mas eu realmente, quando tomo o serviço, né, como eu tomo o seu serviço, vou aí, você presta serviço para mim e tal. Sempre que eu tomo um serviço, eu fico observando se aquela pessoa que está ali me fornecendo aquele serviço, se ela se vê como autônoma, freela ou empresária. Não que seja certo nenhum dos três. São três caminhos que a pessoa pode escolher qual que ela se denomina e qual que ela vai seguir, etc. Mas eu realmente, às vezes, vejo um potencial tão grande em algumas pessoas de serem empresárias e descolar aquele serviço dela, porque é isso que você está fazendo agora, né? Antes era cortar cabelo com a Raíssa. Agora é o Estúdio Mania de Tesoura, que tem várias frentes, que pode ser o que ele bem entender. E isso só é possível porque você descolou esse serviço de você em algum momento. Você olhou e falou, preciso fazer. Foi meio automático. Foi a demanda de mercado também, né? Não foi tão planejadinho assim de você sentar e ficar, agora vou contratar mais uma. Não é assim, né? Não é exatamente assim que as coisas acontecem. Mas isso é muito importante de acontecer. E uma coisa que você falou que eu queria comentar é esse ter até mesmo os sonhos tolhidos, né? A sociedade, ela consegue tolir até o sonho das pessoas. E eu realmente não imaginava ouvir de você que você não achava que ia ter funcionário. Você é uma menina tão iluminada, tão pra frente, tão boa de internet, que eu achei que você sempre sonhou e sempre imaginou estar onde você está hoje. Não, assim, eu sempre pensei assim, se eu tiver aqui o suficiente para isso, tá bom. A minha mãe até brinca, a Raíssa era uma criança que tudo para ela tava bom, mas é medo mesmo de sair de dentro desse círculo e me decepcionar demais, entendeu?
Então, assim, né? Incontáveis vezes que a gente quebra a cara, é difícil você ir entendendo que você pode, que você consegue, que se você se planejar, vai dar, que você tem potencial. Então, foi difícil ir entendendo isso. Com o tempo, claro que se eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu ia ter que ter mais gente, porque eu fui vendo que eu sou uma pessoa só. Esse foi o ponto também. Eu fui vendo que eu sou uma pessoa só, então é impossível. Tipo assim, eu tenho um teto máximo, né? Para conseguir ali. Mas isso foi entrando na minha cabeça aos pouquinhos, sabe? As pessoas falando, você vai expandir. Eu lembro que uma vez a cliente me perguntou assim, você tem vontade de ter um mega salão? E eu lembro que eu fiquei assim, não, eu jamais, não quero ter, não. Longe de mim querer aquele tanto de gente, aquele tanto de funcionário. E depois eu fiquei martelando isso, sabe? Eu falando para mim mesmo que eu não queria ter, assim, no fundo eu queria, mas eu não sabia como, nem se eu conseguiria ter. Então, você não se permitiu nem sonhar. Entendeu? Porque, você já é preta, você não vai conseguir crédito e todas essas coisas que eu escuto diariamente, vai fazendo você entender que, beleza, tá bom, vou ficar nesse lugar que eu estou, sabe? Sim. E hoje não, eu não quero continuar aonde eu estou. Não tenho pretensão de ser nenhuma milionária, não, mas eu tenho pretensão de dar uma boa vida para minha família, para quem me rodeia, né? Ter uma boa vida. Eu acho que parte muito disso, sabe, Pamela? A gente vai acreditando que tudo tá bom. E aí tem coisas que é muito distante, sabe? Sei lá, ir pra praia com meu namorado alugando um carro. Era impossível para mim até pouco tempo, mas a gente fez. Então, você vai fazendo as coisinhas aos poucos, sabe? Tem um iPhone, era tipo assim... Impossível. Impossível, né? Quando que eu vou ter 3, 4 mil reais para comprar um iPhone? Então, aos pouquinhos, essas conquistas que foram me fazendo acreditar que eu poderia, sim, ter funcionário, que eu poderia expandir o salão, alugar outra sala, enfim, ter outros serviços, né? Foi aos pouquinhos, mas foi as coisas mesmo, os bens materiais, eu acho que me fizeram materializar e falar, tá bom, eu acho que dá certo. Eu vejo, Rai, que às vezes a vida é tão difícil que a gente pega coisas básicas, direitos básicos, e coloca eles no lugar de luxo. Então, ter acesso à informação, não sei, isso aqui tá muito para mim. Se um dia vier, tudo bem, mas eu não preciso, né? Então, a gente foi deslocando mesmo, assim, as coisas básicas para o lugar de luxo. Eu me lembro que outro dia eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando se a pessoa se achava privilegiada e por quê. E fui recebendo um monte de mensagem de pessoas falando que se achava privilegiada. Eu respondi que sim. Pois é. E aí, vocês foram respondendo, vou te colocar então no meio. Foram respondendo que se achava privilegiada por ter casa, comida, apoio da família, acesso à informação, enfim, tudo isso é direito. Tudo isso é direito. E o que é que isso influencia no empreendedorismo, né? Por que eu tô falando disso? Porque se a gente não entender que tudo isso é direito e pelo menos isso a gente tem que alcançar, sim, fica muito difícil, fica muito distante, sim, né? Esse é um ponto, assim, que você falou. Eu achava que, sei lá, tem um lazer, comprar uma roupa legal para eu me vestir, para eu ir trabalhar apresentável. Eu tenho um momento que eu vou ficar descansada, sem fazer nada. Que eu vou assinar um Netflix. Tudo isso eu achava que era, tipo assim, realmente luxo, né? E aí você vai vendo que não, você precisa descansar, você precisa ter um lugar para sentar, uma cama confortável, você precisa se distrair, enfim, você precisa levar sua família para almoçar no restaurante. Sim, lazer é direito. E aí eu acho que também isso me ajudou a entender que eu queria, sim, expandir o salão, que eu queria, sim, construir algo maior, até para colocar a minha família para trabalhar comigo. Hoje a minha mãe, que é a massagista, e minha irmã, que é designer de sobrancelha. Então eu só consegui isso porque eu cresci como empresa, eu consegui trazer elas para trabalhar comigo. Então, para mim, isso é muito importante. Poxa, a minha irmã tem um salário que sou eu que pago. Então, foi uma construção. E aí eu incentivo ela. Se ela quiser sair, ter um estúdio de design de sobrancelha, vou ajudá-la da melhor forma que eu conseguir. Mas eu acho que esse ponto de eu entender que as coisas que eu tenho hoje, pagar um aluguel, não é luxo nenhum, gente, pagar um aluguel, né? Sim. E mais uma vez aqui eu quero comentar de sobe junto, né? Porque
cada degrau que uma mulher preta sobe, ela traz 3, 4 pessoas com ela, né? E você hoje conseguir esse trabalho, conseguir que seu trabalho alcance o patamar que ele alcançou, a primeira coisa que você fez foi trazer sua mãe e sua irmã para perto, né? E elas trabalhando, isso é maravilhoso, assim, o quanto o poder de uma mulher empreendedora pode fazer diferença em gerações, assim, é geracional dar direito para uma mulher empreender, principalmente uma mulher preta. E aí, Rai, falando nisso, eu gostaria de comentar que você é uma menina jovem, empresária, bonita, que está nas redes sociais. Como é que você encara essa questão de ser referência? Como é que é isso para você hoje? Nossa, Pâmela, essa pergunta é difícil. Assim, eu encaro assim, eu quero ser como referência aquela pessoa que eu procurava, sabe? Eu acho que até através disso que eu tento criar meus conteúdos, que eu tento fazer os vídeos, que hoje eu me encaro como uma criadora de conteúdo também, encaro o Instagram como um trabalho. Então, eu sempre tento dizer aquilo que eu queria ouvir, sabe? Quando eu deixei o cabelo natural, não tinha ninguém. Quando eu quis abrir um salão lá atrás, também não tinha ninguém. Até porque agora, como educadora, né, as pessoas, elas me veem realmente como referência. Também foi um lugar muito difícil para eu me colocar e me sentir inteira nele, né? Me sentir pertencente a esse lugar de referência, mas eu acho que está sendo importante, até para eu entender que o meu conhecimento tem valor, que a minha trajetória também tem um valor, e que as pessoas veem isso, entendeu? Isso foi um processo difícil, assim. As pessoas mandam mensagem, ai, que legal, eu vi seu vídeo, eu consegui fazer isso. É interessante, assim, sair daquele lugar que eu estava para me tornar uma pessoa que as pessoas gostam, admiram. É difícil, assim, às vezes eu fico, eu acho que eu não sou isso tudo, não. Mas eu entendo também que, assim, eu reconheço que a minha trajetória foi importante para mim, para minha família, que através disso eu conquistei muitas coisas, assim. E eu acho que é uma maneira até de eu dizer, olha, não faça isso. Para minhas alunas, assim, quando eu vou ensinar os cortes, né, tem esse momento que eu falo, olha, eu fiz isso de errado, não quero que vocês façam. Eu acho até que esse é o papel, né, de alguém que está ensinando alguma coisa, né? A gente está encurtando aquele caminho. Então, eu me vejo nesse espaço, assim, uma encurtadora de caminhos. Eu quero que as meninas já consigam abrir seu próprio salão, consigam começar a trabalhar, não precisa se matar de trabalhar para começar a contratar alguém. E aí, eu acho que é esse ponto, assim, que eu me vejo como referência, mas ainda assim eu tenho muitas e muitas referências, pessoas da qual eu gosto de acompanhar, você é uma delas. Ah, meu Deus! E aí, é isso, né? Eu gosto de sempre tive muitas referências. Esses dias, uma pessoa me perguntou assim, mas, né, tem tantos anos que você deixou o cabelo natural, como é que você fez para achar o seu cabelo bonito e querer fazer isso com as outras pessoas? Aí eu falei com a mulher, então, eu procurei referência. Mas não tinha. Aí eu procurei, minhas referências eram a Elza Soares, essas mulheres mais famosas, né? Que eram negras com cabelo natural ou que eram empoderadas, assim. Então, eu acho importante ter referência. E se para alguém eu sou uma referência, eu fico muito feliz, né? Me impulsiona também a querer um pouco mais, ter um salãozão. É uma responsabilidade. Sim. Eu vou agora fugir um pouquinho aqui do assunto. Eu sou uma mulher de cabelo crespo que frequento salão, sei lá, desde quando eu entendo por gente. Com 7 anos eu acho que eu já ia para o salão, assim como a maioria das mulheres aí de cabelo crespo que estão me ouvindo vão se identificar comigo. E aí eu ouvi uma frase a minha vida inteira que eu quero te perguntar. Para ganhar dinheiro, a profissional tem que fazer química? Não, jamais. Eu não faço nenhum tipo de química no meu salão. Nenhum tipo de química transformadora, né? Em breve a gente vai ter coloração, tintura, que não são processos químicos que vão mudar a estrutura do cabelo, mas a gente não precisa trabalhar com relaxamento, com progressiva, todas essas coisas. Eu passei muito tempo fazendo esses procedimentos, inclusive fiquei muito doente, porque são hiper mega agressivos para a nossa saúde,
Então, o Mania de Tesoura é um lugar que a gente vai cuidar do cabelo com naturalidade. E aí, em todos os sentidos. Os produtos que eu uso, eles são fitocosméticos, são feitos por outras mulheres. A gente acolhe, claro, quem escolhe usar química. Isso Sim. não é um problema, mas a gente não vai oferecer esse tipo de serviço em nenhum momento, tá? Porque eu trabalhei diretamente com isso. E eu vou te falar que era muito dolorido pra mim. Eu não entendia esse sentimento de pegar um cabelo crespo e alisar. Eu sentia um incômodo, mas eu não sabia o que era. Hoje eu sei. Hoje eu sei, eu entendo assim que eu não quero mais ter essa sensação de estar tampando aquele cabelo, incentivando aquela mulher a não gostar de si, sabe? Da sua naturalidade. Uma coisa que eu sempre zoo com as clientes que estão em transição é assim: você vai entrar na transição, a gente vai deixar seu cabelo natural. Se você não se sentir bem, você está liberada para alisar. Mas você não vai me falar que não gosta enquanto você não tentar. Sim, exatamente. Então, você tem que tentar. E dificilmente você não vai gostar do seu cabelo. Ele nasceu para você, né? Deus é o designer perfeito, né? Se ele escolheu o cacheado é porque combina. Mas não precisa. Hoje, graças a Deus, o mercado tem tomado outros rumos e a gente tem muitas alternativas para cuidar de cabelo, para cuidar do cabelo natural. O mercado descobriu que a gente existe, né? E que a gente tem dinheiro para consumir. Que somos as maiores consumidoras, e o Brasil é uma das maiores potências de beleza, de cosmético, de tudo isso. Então, eu acho que é uma porta muito aberta, inclusive, para quem quiser entrar aí nesse mercado. Que bom você falar isso, que eu acho que você, nesse momento, encoraja muitas mulheres a fazer o que quiserem dos seus próprios negócios, né? Eu acho que salão de beleza tem essas verdades, entre aspas, né, que vêm sendo repetidas há muito tempo, esses dogmas, né, que vêm sendo repetidos há muito tempo, e essa história de que só quem faz química é que ganha dinheiro é uma coisa muito, muito passada das cabeleireiras mais antigas para cá. E a gente tem que, às vezes, quebrar essas tradições aí, que não precisa ser desse jeito. Sim. E até uma coisa, aquela cabeleireira tradicional, a gente chama de tradicional, né? Faz escova, progressiva, essas coisas. Tá lá, às vezes, cobrando muito pouco pelo serviço dela, sabe? Ela poderia ganhar mais, inclusive, se ela trocasse, viesse para o lado dos cabelos naturais. Eu acho que até por isso que as pessoas têm a impressão de que cabeleireiro ganha pouco, de que cabeleireiro não pode ganhar bem, porque tem a moça lá da esquina da sua casa que está cobrando R$15 na escova. E ela não sabe que tem outro mercado, ela não sabe que pode fazer outras coisas. As escolas, Pamela, de cabeleireiro, elas são muito engessadas ainda, sabe? E foi muito isso que me fez querer começar a ensinar a tratar e cuidar de cabelo natural. Porque as pessoas não aprendem ainda, essa fatia do mercado ainda é muito pequenininha, sabe? Então as pessoas saem das escolas de cabeleireiro achando que vai só fazer progressiva, escova e luzes. E é muito bom também a gente ressaltar, né, Rai, que essa escola que ensina a alisar, fazer luzes e escovar, ela é totalmente patrocinada por uma indústria que fornece produtos para alisar, escovar. Então, a gente tem que entender isso também, a gente tem que ter consciência. É como você disse, não é errado alisar, não é errado escovar. Porém, as mulheres, tanto as profissionais quanto as clientes, elas têm que ter consciência de que há outra opção, há outro mercado, né? Exatamente. Rai, então, agora nós vamos aos nossos quadros fixos. São perguntas que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. A primeira é: antes e depois da gestão financeira, qual o peso que você dá para a parte de gestão financeira hoje? Quanto % do seu tempo de empresária é dedicado para essa parte? Aí, Pamela, hoje quase metade. Assim, antes eu não tirava um tempo, né, para isso. Era uma coisa que eu ia empurrando com a barriga porque eu achava que eu não precisava. Hoje eu tenho horários específicos na minha agenda que eu vou sentar e vou cuidar dessa parte. Então, assim, eu entendi internamente que se eu não cuidar do financeiro, a empresa, eu não vou ter um mega salão maravilhoso, conhecido no Brasil inteiro. Então,
eu tenho me esforçado muito, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas eu também entendi que eu não gosto, porque eu fui ensinada a não gostar de matemática e achar essas coisas chatas. Então, tenho me dedicado esforçadamente a tirar um tempo para isso. Então, eu acho que hoje, atualmente, assim, quase metade do meu tempo de cabeleireira é dedicado à minha versão gestora. Então, ou eu tô fazendo alguma planilha, ou eu tô vendo coisa de fornecedor, onde que eu vou conseguir mais barato, ou eu tô olhando o lugar que o aluguel também vai ser mais barato, eu estou cuidando do salário das meninas, vou começar agora, em breve, uma consultoria financeira. Eu me achei, assim, entrando na terapia, fazendo isso. Que ótimo, eu fico muito feliz. Então, eu acho que hoje, metade do tempo, assim. Na verdade, o tempo que eu tô sendo cabeleireira é o tempo que eu tô cortando cabelo lá, né? Fora isso, eu tô fazendo as coisas da gestão do salão. Às vezes eu paro para pensar, poxa, eu poderia ter começado isso muito antes, muito antes. Quando eu comprei, sei lá, o lavatório e a cadeira, eu já deveria ter começado. Eu acho que eu estaria mais longe. E quando eu percebi isso, foi doído, sabe? Que eu percebi, poxa, se eu tivesse me organizado, planejado, deixado o meu financeiro saudável, eu poderia estar mais longe. Mas tudo bem. Igual você sempre fala, né? Começa de onde você está. Eu comecei de onde eu estava e as coisas já... Eu consigo já ter clareza, sabe, Pamela? Da situação, sabe? Antes você me perguntasse assim, quanto que é isso? Eu ficava assim, meu Deus, deixa eu ver. Peraí, eu vou achar, tá aqui. Em algum lugar. Eu já consigo ter, inclusive, uma coisa que eu achei muito importante, quando eu coloquei todos os custos do salão e vi quanto que a empresa se pagava e quanto que era, eu falei, nossa, meu Deus, é isso tudo. Caramba, eu não achava que era isso tudo. E aí eu falei, nossa, se eu consigo pagar isso, eu consigo pagar mais um pouquinho e aumentar. Sabe? Então, eu acho que a gestão me deu essa visão, assim. Eu já estou fazendo muito, só não estava anotado em algum lugar. Agora está, e eu consigo partir disso para outro lugar, sabe? Eu lembro que a minha meta era pagar até R$ 500 de aluguel. E aí, isso para muitas pessoas é pouco, né? E aí, há 3 meses atrás, eu peguei mais uma sala. Então, agora a gente está pagando 1.600 de aluguel. E aí, eu falei, meu Deus... É 3 vezes o que eu estava imaginando. Então, eu acho que a gestão teve essa parte, assim, eu consegui visualizar o que eu já estava fazendo, mas sem controle, e agora eu consigo partir daí para algum lugar, sabe? Então, assim, eu estou frenética, tá, Pamela? Por culpa sua. Eu vou comprar as coisas, já fico anotando tudo, dividir as contas. Agora tem uma conta da Raíssa, uma conta do salão. Conta bancária. Isso. Conta bancária, não tinha não, era tudo uma zona, mas eu consegui organizar. Isso já tem, e foi a partir daí que eu consegui ter um salário, né? Porque eu ficava com um cartão só, eu ficava lá linda, achando que era tudo meu. E aí, não é tudo meu, eu tenho um salário, o resto é do Mania. Maravilhosa, ai que lindo, espero que vocês tenham escutado isso aí, gente. Por favor. Por favor. Nossa outra pergunta do quadro fixo é, essa temporada, a terceira, ela tem o nome de Vivendo a Própria História. Sem romantismo, a gente sabe que empreender pode sim ser uma porta para a mulher ser protagonista e não só coadjuvante. Sim. Seja do relacionamento, da família, dos filhos, enfim. Você se sente assim hoje, protagonista da sua história? Vivendo sua própria história? Sinto sim. Não me sentia, não. Me sentia meio inerte, assim, sendo levada, né? Mas hoje eu sinto sim, eu sinto que eu, assim, tomei as rédeas da minha vida, do que eu quero ser, da onde eu quero ir. Entendi também uma coisa, se eu não quiser daqui a um tempo não cortar cabelo também tá tudo bem, sabe? Que eu tinha uma coisa assim, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, e eu senti um certo cansaço quando eu pensava nisso. Hoje eu entendo que eu vou seguir fazendo isso até o momento que eu me sentir confortável, sabe? Então, a questão da faculdade, por exemplo, era uma questão que não era minha, eu nunca quis fazer faculdade. Eu queria ser professora, mas entrar na faculdade não era um processo que eu gostaria. E eu tentei 5 vezes, por conta das pessoas, entendeu? Não era uma questão minha. E hoje eu falo, não quero entrar. Lide com isso, que eu não quero fazer faculdade. Eu estou resolvida, se resolva, né? Se resolva você. Então, até essa questão, por exemplo, de sair desse campo de autônoma e me encarar como empresária, eu percebi que é só um nome, sabe?
e que eu já estava fazendo tudo que uma empresária faz. Só que a gente tem essa ideia de que ser empresária é ser uma multimilionária com várias empresas, né? E aí você vai entendendo que não é isso. Então, hoje eu sinto que eu tomei as rédeas da Raíssa através de terapia, de planejamento, tudo isso, assim. E até muito aquela questão de você falou de ser referência, né? Faz a gente se centrar um pouco também e entendendo, sabe? O porquê que as pessoas te procuram, enfim, acreditam no seu trabalho e tudo mais. Maravilhosa. E agora, qual o recado que você gostaria de deixar para essa mulher que ou empreende ou está querendo empreender e que está escutando a gente agora? Eu queria dizer que, assim, acredite que a sua ideia é uma ideia boa, porque eu lembro que as pessoas me taxavam de maluca. Você tá querendo cuidar de cabelo afro? Quem que vai cuidar desse tipo de cabelo com você, esse cabelo duro? Então, eu acho que o principal é acreditar, sabe? Eu não vou falar que eu não acreditava, eu acreditava, mas era uma coisa mais íntima, assim, eu não conseguia me posicionar, sabe? Então, acreditar, se posicionar, se planejar. Uma coisa que me atrapalhou muito no começo foi fazer as coisas de supetão, sabe? Ah, vou fazer isso, pronto, vou lá fazer. E eu acho que se planejar também é uma coisa importante, acreditar na sua ideia. E assim, se você não tentar, você nunca vai saber. Então você precisa tentar, sabe? E não é porque você está aqui, tá? Mas eu acho que realmente a gestão financeira, planejar esse lado do negócio é importante, assim. Hoje, se eu for abrir uma outra empresa, eu acho que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, é ver o que eu preciso investir, quando que eu vou começar. É difícil, assim, porque eu comecei, né, naquela zoeira que você tem de -2, né? Eu acho que eu comecei no -100. Mas entender que eu tô começando do -100 talvez fosse importante para mim, entendeu? Porque eu ficava tentando navegar e na verdade eu tinha que ir lá tirar meu nome do Serasa, do SPC e tava Primeiro tentando ponto. Entendeu? Então acho que é enxergar com clareza as coisas, tentar investir no digital, na internet. Isso foi assim decisivo para o meu negócio, porque as pessoas não me conheciam, foi através disso que deu uma alavancada. Mas eu acho que é isso, acredite na sua ideia, planeja, aposta, vai com tudo, não escuta as pessoas que vão te falar que você é maluca, porque, né, uma ideia considerada maluca até ela dá certo. Até ela dá certo, isso mesmo. Aí depois as pessoas vão te parabenizar, falar, nossa, olha, deu certo. Rai, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui e aberto seu coração desse jeito. Eu tenho certeza absoluta que essa conversa aqui vai chegar em uma mulher que está precisando ouvir isso agora. Eu fico muito orgulhosa de poder fazer parte da sua história, de ter passado por todos os Manias de Tesoura aí, de ouvir a sua história e lembrar e ter imagens disso na minha cabeça. Muito orgulho mesmo de você. Eu me identifico muito com você e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui vai de alguma maneira pegar alguma coisa. Obrigada mesmo, vida longa ao Mania de Tesoura e você vai conquistar tudo que você quiser nessa vida sua. Obrigada pelo convite, pelo espaço de fala, eu acho que isso é muito, muito importante, você trazer, né, pessoas que a gente se identifique. É isso, você faz parte da minha história, não só indo cortar cabelo, mas eu coloco seus conteúdos em prática, assisto as lives, isso me ajuda muito, muito, muito. Que Obrigada. Bom, fico muito feliz. Um beijo, tchau, gente, até semana que vem. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.